Olá pessoal, meu nome é Marcelo Stenflug, sou zootecnista, mestre em integração lavoura-pecuária e professor do Instituto Federal Farroupilha, Campos Alegrete. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês justamente sobre a minha área de pesquisa de mestrado, que é a integração lavoura-pecuária, mas eu vou falar dela de uma forma um pouco diferente, que seria uma abordagem de como utilizar uma outra ferramenta na integração lavoura-pecuária, que não é uma ferramenta convencional. Quando a gente fala em pecuária, a gente sempre pensa em bovino de corte, né? A gente sempre pensa em bovinos de uma forma geral, né? Mas a forma mais eficiente que eu considero de trabalhar com integração lavoura-pecuária é com a utilização de ovinos, de pequenos ruminantes. Então eu vou trabalhar um pouco, explicar um pouquinho o porquê dessa linha de pensamento, tá? Bom, quando a gente trabalha com ovinos na integração lavoura-pecuária, eu gostaria de abordar esse tema sustentável em três formas, né? Primeiro, o porquê utilizar a integração lavoura-pecuária na propriedade, né? O segundo, porquê explorar a integração lavoura-pecuária com ovinos e algumas formas de integração lavoura-pecuária interessantes de serem adotadas, tá? Então, inicialmente, falando do porquê utilizar a integração lavoura-pecuária, né? Então, o primeiro aspecto é a diversificação de renda, né? A gente não pode hoje ficar refém de um sistema único de renda, por exemplo, a lavoura ou a pecuária, que por um motivo ou outro eu posso ter uma perda produtiva num ano, eu posso ter uma baixa de valor de mercado, posso ficar refém desse tema. Então, não é interessante eu trabalhar dependendo de uma única cultura, né? Então, a diversificação de renda é um aspecto positivo da integração lavoura-pecuária. Essa diversificação de renda, além de diversificar, ela também reduz a sazonalidade da renda, né? Eu consigo ter ganhos em períodos diferentes do ano, para mim não ficar dependendo de receber em um período único, né? E ainda por cima eu posso maximizar a rentabilidade econômica por unidade diária, né? Em vez de eu ter só uma produção no ano ou duas produções no ano, eu consigo maximizar, né, a rentabilidade numa única unidade diária, tá? E ainda por cima de tudo isso eu consigo melhorar as condições edafoclimáticas, as condições do sistema como um todo, né? A interação solo-planta-animal. Eu melhoro minhas condições de solo, eu melhoro as condições de bem-estar dos meus animais, né? Bem-estar sanitário, bem-estar climático, até dependendo do sistema que eu utilizar, e eu consigo então melhorar também as condições de produção da planta, produção de lavoura, tá? E nesse conceito eu queria falar focando em consolidar a ovinocultura como elo principal dessa cadeia, tá? Em consolidar a ovinocultura. E por que então explorar a ovinocultura nesse conceito de integração lavoura-pecuária? Primeiro, porque normalmente os ovinos eles são vistos como uma atividade secundária à produção de bovinos de corte. Não é uma regra, mas é a maioria das condições da realidade da pecuária nacional, né? O ovino é visto como uma segunda produção, normalmente relacionada à produção de pecuária de corte, de bovinos de corte. E muitas vezes ela não é vista como uma alternativa de renda, embora seja uma forma muito errada de ver a ovinocultura, porque a ovinocultura tem um potencial muito grande, né? Que não vou tratar disso nesse momento. Ela é a espécie, o ovino é a espécie mais adaptada a esse sistema, tá? Por quê? Porque ele causa uma menor degradação de solo, tá? Ele incorpora maior capacidade de incorporação de matéria orgânica, uma maior ciclagem de nutrientes no sistema, tá? O ovino é mais eficiente na conversão de forragem em um espaço curto de tempo. Então, quando eu trabalho com integração lavoura-pecuária, eu tenho que trabalhar com períodos curtos de pecuária inserida no ambiente de lavoura, né? Na área em que eu trabalho com lavoura concomitante. Então, eu consigo, o ovino ele tem uma capacidade de eu fazer todo o sistema de terminação em um período curto, né? Coisa que eu não consigo com bovinos de corte, por exemplo, tá? Então, ele seria mais eficiente em conversão de forragem num espaço curto de tempo e em pequenas áreas. Tá? Então, isso faz com que o ovino seja muito mais interessante para essa situação. Tá?
E quais seriam as formas de utilização de integração agropecuárias interessantes de serem adotadas com ovinos? Tá? O mais comum delas, a mais tradicional, são grandes culturas no verão e pastagem no inverno, que é o mais utilizado, o conceito mais utilizado da integração agropecuária, é o conceito mais usual na nossa região, tá? Que é o sistema grão, né? Seja milho ou soja, e pastagem invernal, seja aveia, zevém, ou consórcio delas com leguminosas, entre outras espécies possíveis de serem trabalhadas. Tá? Quais as vantagens desse sistema? Eu tenho um melhor aproveitamento da área, como eu já falei antes, eu vou ter um ganho para a cultura de verão em função da ciclagem dos nutrientes proporcionados pelos ovinos e a palhada das pastagens, e eu vou ter um acréscimo na produtividade e qualidade nutricional das pastagens em função da adubação residual da lavoura. Tá? E ainda por cima eu tenho uma melhoria sanitária mútua, uma melhoria sanitária tanto das condições de lavoura como para os ovinos. Né? E quando a gente fala em ovinos, a condição sanitária que a gente fala bastante, muito que a gente pensa, se preocupa muito em ovinos, é com a parte de parasitoses, né? Endoparasitose. E a lavoura, o sistema de produção de lavoura alternado ao sistema de pastagem, ele reduz bastante a refúgia de parasitas. Tá? Como recomendações, é interessante optar preferencialmente pelo pastejo rotativo nesse sistema. Utilização de cercas móveis, né? Muita gente pode dizer, mas ovino, como é que eu vou trabalhar com ovino, sistema de integração agropecuária, você precisa de cercamento bom. Cercas móveis, pessoal, cerca elétrica é bom, ao contrário do que muita gente pensa, a cerca elétrica sendo bem feita, bem executada, com equipamentos de boa qualidade, usando os critérios técnicos, ela ataca o ovino sim, tá? É lenda dizer que não, tá? A cerca boa, ela é eficiente, tá? Com toda a certeza. E a utilização de bebedouros, que é um complicador às vezes, quando eu falo principalmente em utilização de pastejo rotativo, mas eu posso trabalhar com um sistema de pastejo horário, né? Obviamente vai depender da condição de manejo, capacidade de manejo que eu tenho na minha propriedade, tá? Como cuidado principal, não utilizar essas áreas de pastagem em condições de alta umidade, então em momentos, dias de chuva, em alta umidade, eu transferir esses animais para uma outra área e deixar uma boa resteva de pastagem para cobertura de solo para a lavoura subsequente. Então, os dois cuidados básicos que a gente tem que ter na hora de optar por integração agropecuária utilizando ovinos. Tá? Um tema bastante interessante, sem querer se estender muito, eu gostaria de deixar claro com vocês, que foi que eu pesquisei, inclusive, eu trabalhei com pesquisa nessa linha, a utilização do trigo do propósito. Tá? Que o trigo do propósito aumenta ainda mais o meu incremento de ganho, né? Porque eu consigo ter o trigo, que normalmente é uma cultura de alto risco, com a utilização de ovinos em pastejo ao trigo, eu consigo ter uma melhoria da questão sanitária do trigo, além de ter um ganho de peso relacionado aos animais no pastejo do trigo. Tá? Existem genótipos utilizados para duplo propósito, tá? Que são genótipos de trigo mais rústicos, né? E o trigo é uma planta com altíssimo valor nutritivo, principalmente nos quesitos proteína bruta e digestibilidade, que chegam a teores comparados à alfafa. Olha só, uma gramínea tem teores de proteína bruta e digestibilidade comparada à alfafa. Então, muito interessante de você trabalhar com trigo duplo propósito, para aumentar ainda mais a minha capacidade de renda em cima do sistema de produção de integração lavoura-pecuária. Tá? Então, além disso, eu posso utilizar outras alternativas de manejo, como, por exemplo, o silvopastoralismo ou o agro-silvopastoralismo, né? Que os ovinos é a espécie que mais se adequa a trabalhar nesse sistema, porque são animais pequenos, animais que eu posso entrar precocemente dentro do sistema de floresta, né? Mas eu não vou me ater muito a isso, senão eu passaria muito com o tempo. Eu posso, em outra oportunidade, falar especificamente sobre isso. Tá? Então, desde que eu planejo o sistema, desde que eu trabalho com uma questão planejada, organizada, eu tenho interações positivas, eu tenho rentabilidade dentro desses sistemas. E não há dúvida que o principal objetivo é aumentar nossa capacidade de produção, aumentar nossa capacidade de renda, de ganho em cima de uma área, tá? E minha capacidade de diversificação de renda, tá ok? Então, pessoal, por fim, eu só queria deixar um recado, né, que a diversificação de atividades dentro da propriedade rural, ela proporciona uma maior sustentabilidade à produção primária,
A adoção de métodos de integração lavoura-pecuária pode fazer o diferencial de produção e tornar o ovinocultor mais competitivo frente ao mercado consumidor. Tá ok, pessoal? Então, esse é o recado que eu queria deixar hoje. Muito obrigado aí e até a próxima.